De agora, iremos analisar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Flamengo em 2025. O primeiro turno do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025 é fantástico. O Flamengo tem uma pontuação incrível, que é com certeza a pontuação para ser campeão, se repetir isso no segundo turno. O Flamengo tem, por exemplo, 18 jogos, então o Flamengo ainda pode aumentar essa pontuação, pode ainda chegar a 43 pontos e aumentar essa pontuação na liderança. Claro que tem muita coisa no Flamengo, na minha opinião, que precisa melhorar, especialmente ofensivamente. Com certeza o Flamengo precisa marcar mais gols. Como eu já falei, o Flamengo tem 33 gols no Campeonato Brasileiro e desses 33 gols, 15 foram marcados em 3 partidas e nas outras 15 partidas foram marcadas 18 gols. Então, assim, o Flamengo necessita com certeza melhorar ofensivamente. Obviamente, as chegadas de jogadores que foram contratados agora têm ajudar demais. Acho que o Samuel Lino é um jogador que pode contribuir muito para que o Flamengo consiga marcar mais gols. O Pedro também, agora na segunda parte do Campeonato Brasileiro, pode ajudar mais ainda em marcar gols, como ele não vem marcando, ou não marcou tantos gols assim no primeiro turno. Acho que o Flamengo fez um Campeonato Brasileiro assim, de primeiro turno excelente e com certeza está na disputa para ser campeão. Defensivamente, o Flamengo faz uma campanha maravilhosa, né? Acho que é de se elogiar e muito o sistema defensivo do Flamengo, e aí você pode elogiar tanto o trabalho do Felipe Luiz, quanto você pode elogiar as atuações individuais dos jogadores do Flamengo do sistema defensivo. E agora você vê, o Flamengo vai para o segundo turno e assim, com totais chances e condições de ser campeão, mas para isso ocorrer, o Flamengo precisa melhorar algumas questões, que é o ataque. Os jogadores que foram contratados podem ajudar demais para o Flamengo crescer na temporada. E o Flamengo agora não tem mais Copa do Brasil, então o Flamengo acaba tendo mais tempo para treinos, mais tempo para descansar, e aí dá para focar mais ainda no Campeonato Brasileiro. Mas assim, esse primeiro turno do Flamengo é com certeza, tirando a parte que eu acho que o Flamengo tem condições de marcar mais gols, dá para se elogiar muito o Flamengo do Felipe Luiz, porque o Flamengo do Felipe Luiz foi muito competitivo. Muito competitivo, não importava em qual era o estádio, não importava contra qual era o adversário. O Flamengo foi sempre um time muito competitivo, embora em algumas partidas não tenha conquistado a vitória, mas assim, o Flamengo em 18 jogos conquistou 12 vitórias. Não é pouco, é muita coisa. E o Flamengo fez um primeiro turno especial e que, se conseguir repetir no segundo turno, o Flamengo tem boas chances de voltar a ser campeão brasileiro. O turno do Flamengo é um primeiro turno de uma equipe que quer ser campeão, uma equipe que faz 40 pontos em 18 jogos, é uma pontuação bem grande. O Flamengo tem um jogo a menos no qual ele pode chegar a 43 pontos. Então, assim, o Flamengo faz uma pontuação, além da pontuação, melhor destacando, o Flamengo tem desempenhos muito bons para uma equipe que realmente quer ser campeão. O Flamengo, no primeiro turno, demonstrou que foi a melhor equipe do futebol brasileiro até aqui em 19 jogos, por mais que não tenha tido 19 jogos para todo mundo, mas o Flamengo foi a melhor equipe durante a primeira parte do Campeonato Brasileiro, uma equipe irregular, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Concordo que o Flamengo sim tem que melhorar na parte ofensiva, mas se a gente for olhar no contexto geral, sim, o Flamengo faz um primeiro turno bem interessante, um primeiro turno de uma equipe que tem grandes chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro no final da temporada, principalmente se o Flamengo repetir a pontuação que ele fez nesse primeiro turno. Se o Flamengo repetir isso no segundo turno do Campeonato Brasileiro, provavelmente o Flamengo será campeão. Mas a gente sabe que o segundo turno sempre é muito mais complicado para o time do Flamengo do que outras equipes, porque o Flamengo geralmente é mais complicado, porque quando começa as competições de mata-mata, o Flamengo se enrola um pouco nos pontos corridos. Mas como o Flamengo nesta temporada colocou o Brasileirão como prioridade, acredito eu que o Flamengo tem boas chances de ser campeão, basta repetir a pontuação do primeiro turno. Vamos lá, resultado que te surpreendeu positivamente no primeiro turno? Bom, para mim o resultado mais, posso dizer que surpreendente, até porque era um jogo difícil, era um jogo fora de casa contra um grande adversário. O Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa. O Flamengo, que começa naquele dia um jogo, por um lado, não foi tão bom assim. O Rossi faz uma defesa de pênaltis. Então o Flamengo poderia ter saído atrás naquele dia. O Flamengo conseguiu segurar o placar, ao menos no primeiro tempo. Depois o Flamengo, obviamente, consegue vencer o jogo, consegue fazer 2 gols, vencer de 2-0. E, bom, é sempre bom destacar que neste momento o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro exatamente por conta desta vitória contra o Palmeiras.
Se Flamengo e Palmeiras vencerem seus jogos a menos, o Palmeiras vai estar a 1 ponto atrás do Flamengo, somente por conta do resultado do Flamengo contra o Palmeiras, que faz o Flamengo estar à frente do Clube Paulista. Pois é, o resultado que me surpreendeu positivamente foi a vitória contra o Bragantino fora de casa. Sempre é difícil o Flamengo vencer fora de casa o Bragantino, que inclusive está fazendo um bom campeonato brasileiro, e quando o Flamengo enfrentou o Bragantino estava ainda fazendo uma campanha ainda melhor do que agora. E assim, o Flamengo sempre tem muita dificuldade de enfrentar o Bragantino, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, e o Flamengo tem dificuldade de jogar bem e de vencer, e dessa vez o Flamengo conseguiu, por exemplo, fazer um segundo tempo muito bom e conseguiu conquistar uma vitória, assim, que até aqui é a minha vitória favorita do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi uma vitória para mim que ficou com cara de campeão. Acho que se o Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro lá no final do ano, a gente vai olhar para trás, e quando a gente pensar em jogos especiais, né, de se o Flamengo vencer o título, acho que esse jogo está com certeza na minha lista de jogos favoritos da temporada. Resultado que te surpreendeu negativamente? Entre os resultados negativos do Flamengo no primeiro turno, com certeza, o empate contra o Vasco foi o pior deles, porque, assim, o Vasco era o mandante, mas o jogo era no Maracanã. Então, obviamente, o Flamengo estava atuando em casa. Outro ponto é que, assim, o Flamengo tinha vencido o Vasco 3 vezes em 2025, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, no estadual, o Flamengo enfrentou o Vasco 3 vezes e venceu o time do Vasco em 3 oportunidades. E outro ponto, hoje a gente olha para o time do Vasco e a gente percebe o quê? Uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. O Flamengo não poderia ter perdido pontos para esta equipe. Então, assim, é um resultado que você olha para trás e você pensa, você não vai mais conseguir recuperar esses pontos perdidos. Pois é, o empate do Flamengo contra o Vasco foi muito ruim para o Flamengo. O Flamengo no ano já tinha enfrentado o Vasco 3 vezes, e nessas 3 vezes o Flamengo tinha conquistado a vitória. Então, quando chegou no jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou, e aí, obviamente, fica um gosto amargo, porque antes tinha disputado 3 partidas contra o Vasco, e o Flamengo tinha vencido os 3 jogos e no Campeonato Brasileiro empatou. E também é bom lembrar, o Vasco era o mandante nesse confronto, mas o jogo foi no Maracanã. Então, assim, o Flamengo estava jogando no seu estádio. Então, assim, o Flamengo estava jogando no Maracanã, a sua casa, então não foi um bom resultado. E aí, se você olhar que os adversários que estão brigando com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro venceram o Vasco. Vamos lá, o Cruzeiro, que hoje é o segundo colocado, venceu o Vasco por 1-0, jogando em casa. O Palmeiras, que hoje é terceiro colocado, venceu o Vasco fora de casa por 1-0. E o Botafogo, que é quinto colocado, venceu o Vasco por 2-0 fora de casa. O confronto entre Vasco e Bahia ainda não ocorreu, e hoje o Bahia é o quarto colocado, mas esse jogo entre Vasco e Bahia foi adiado. Os times que estão ali perto do Flamengo venceram o Vasco, e o Flamengo não venceu o Vasco, e esse confronto, embora o Vasco fosse mandante, o confronto foi no Maracanã. Uma coisa que dá com certeza para destacar nesse primeiro turno do Flamengo no Campeonato Brasileiro é que o craque até aqui do Flamengo é o de Arrascaeta, né? Sim, Arrascaeta é o craque do Flamengo, e em números e em desempenhos também o Arrascaeta vem sendo protagonista nessa temporada. Pois é, eu concordo. Dá para dizer que vários jogadores do Flamengo fizeram um primeiro turno muito bom. Sim. Dá para se elogiar. Léo Ortiz, Léo Pereira, vários outros jogadores fizeram um primeiro turno muito bom. Mas se você tem que apontar um destaque, acho que o grande destaque é sem dúvida nenhuma o de Arrascaeta. O de Arrascaeta tem sido um jogador muito importante para o Flamengo na questão de participações em gols, seja dando assistência, seja marcando gols. Então ele está sendo exatamente o craque do Flamengo no Campeonato Brasileiro até aqui. Olhando para o segundo turno, o que te faz crer que o Flamengo será o campeão? Bom, para mim, o que me faz crer que o Flamengo será campeão é o foco do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Diferentemente das outras temporadas, o Flamengo sempre deixou claro que a prioridade dele na temporada é ser campeão brasileiro. O Flamengo, no primeiro turno, mostrou isso em campo. Inclusive, quando o Flamengo passou a disputar a Copa do Brasil, o Flamengo colocou um time misto nos duelos contra o time do Atlético Mineiro, e também na primeira fase da Libertadores, em muitos jogos o Flamengo utilizou um time misto para time reservas, inclusive se enrolou um pouco também por conta disso. Então, assim, para mim o foco do Flamengo no Campeonato Brasileiro é que faz o Flamengo ser, sim,
na minha opinião, o favorito para vencer, inclusive no segundo turno. Outro ponto é porque, por exemplo, o Flamengo tem um elenco maior e mais qualificado em relação à maioria dos adversários dele na competição. O Flamengo tem um time forte, o Flamengo tem bons jogadores, o Flamengo tem jogadores decisivos que eu acho que pode acabar fazendo a diferença em um ou outro jogo, mesmo que o Flamengo não esteja fazendo uma grande partida, como nós vimos no primeiro turno, por exemplo, no duelo contra o time do Fluminense. O Flamengo não fez um bom jogo, o jogo não foi bom, porém o Flamengo teve o Pedro e o Pedro conseguiu fazer o gol e colocar, por exemplo, o Flamengo conquistando 3 pontos no clássico Fla-Flu. Mais outro ponto que eu acho que é bom citar, o Flamengo é um time muito regular, pelo menos a equipe do Felipe Luiz, nesses 10 meses que ele é treinador do Flamengo, o Flamengo é uma equipe regular, a gente pode falar isso com toda certeza, você pode jogar bem, pode jogar mal, mas dificilmente o Flamengo perde, então isso é um ponto muito importante. Se você não perde, você está sempre pontuando, então isso é muito importante numa competição de pontos corridos. Outro ponto, o Flamengo tem, na minha opinião, o melhor sistema defensivo do futebol brasileiro. O Flamengo joga e tem jogadores na parte defensiva que são muito bons em defender a área, muito bons na saída de bola, jogadores líderes como Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, Danilo, até mesmo Rossi. O Flamengo tem bons jogadores no setor defensivo. No campeonato de pontos corridos, o sistema defensivo faz muita diferença. Tem outro ponto que eu acho que é importante destacar. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, os adversários do Flamengo, muitos deles vão estar pensando nas competições de mata-mata, exatamente porque eles vão achar que nas outras competições eles têm mais chance de vencer. Então, para quem é o primeiro colocado, obviamente, a chance de você pontuar mais só aumenta, porque o foco dos seus adversários estão em outras competições e o seu foco está no Campeonato Brasileiro. Dos 9 times que o Flamengo ainda enfrenta no Maracanã, 6 estão na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Vitória, Grêmio, Vasco, Sport, Santos, Ceará são equipes que hoje estão na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai enfrentar essas equipes no Maracanã e todos os jogos valem exatamente a mesma pontuação. 3 pontos. É bom destacar também que hoje os times que estão disputando o título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, que são os casos de Cruzeiro e Palmeiras, os confrontos contra o Flamengo serão jogados no Maracanã. O Flamengo será mandante no segundo turno contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!